Bom dia, gente, vamos lá. Hoje eu quero dar mais um exemplo para vocês, onde existe algumas características diferentes. Esse exemplo, né, é um exemplo numérico, né, onde a gente vai aplicar o algoritmo genético nele, principalmente para achar uma melhor solução para esse problema, né. Então, é uma forma de você trabalhar o conceito de algoritmo genético. Qual é a problemática apresentada nesse problema aqui, tá? Ele quer fazer, deixa eu ver aqui, ele quer fazer o seguinte, ele tem uma igualdade, né, aqui onde essa variável, ela vai ter um valor igual a 30. A ideia é eu encontrar o valor de A, de B, de C e de D, né? Então, eu tenho que achar o valor dessa variável que satisfaça essa igualdade, né? A ideia, lembrando que esse é o valor, né, do meu problema, e ele vai falar assim, primeiro, vamos formular uma função objetivo para isso. O que seria a função objetivo? Então, ele fala, né, do f de x, que seria para cada cromossomo ali que eu vou criar, né, onde percebam o que ele quer fazer, minimizar o valor da função. Então, percebam que a palavra minimizar, principalmente porque se eu maximizar, eu vou demorar para encontrar, porque matematicamente, se vocês colocarem valores muito altos aqui, nunca vai ser igual a 30. Então, por isso que ele usa o conceito do objetivo de minimizar. E para fazer essa minimização, ele criou essa função objetiva aqui, onde ele, na verdade, isolou, né, vamos dizer assim, colocou que A mais 2B ao quadrado mais 3C mais 4C menos 30, que é uma forma de criar a função objetivo, né, nesse caso, desse problema. Vocês perceberam que a gente tem 4 variáveis, né, A, B, C e a D, a variável D, então a gente compõe ela dessa forma, então o meu cromossomo vai ter, no caso, 4, né, variáveis dentro de cada cromossomo, a gente vai colocar. Um detalhe também, em forma de acelerar o cálculo, se vocês estão falando que aqui ele vai ser igual a 30, então um detalhe importante, a faixa de valores, tanto de A, B, C e D, vai ser numa faixa de 0 até 30. Então, ela tem essa faixa de valores. Então, o valor de A, B, C e D nunca vai ultrapassar 30 e nunca vai ser negativo. Então, é uma característica desse exemplo numérico. Então, é uma forma de abstrair aquele problema. Aí, nesse caso, para eu inicializar, principalmente porque aqui eu falei que eu tenho uma população de 6 cromossomos, percebam que a gente sempre trabalha com uma população pequena, até porque a gente está fazendo cálculos na mão, mas nada impede que vocês trabalhem, né, com uma geração, né, uma população muito maior. Nesse caso aqui, a gente tem 6 cromossomos, né, e vocês têm, no caso, 4 genes, né? O A, o B, o C e o D. Então, a gente tem, para cada cromossomo, eu tenho 4 genes. E o que ele fez? Ele, aleatoriamente, falou que o cromossomo 1, o valor de A é 12, o valor de B é 5, o valor de C é 23 e o valor de D é 28. E assim por diante para cada cromossomo a gente colocou de uma maneira aleatória, tá? Então, eu escolhi de maneira aleatória. Outro detalhe, percebam que esses valores continuam de 0 a 30, nenhum desses valores vai ultrapassar 30. Não se esqueçam que a gente quer minimizar, tá? É uma palavra importante, principalmente quando a gente está falando. Então, aqui eu tenho uma população, né, de 6 cromossomos, então essa é a minha população. Então, esse cara aqui é minha população inicial, e eu atribuí valores com ela. Então, a gente, nesse caso aqui, vocês percebam que a gente não vai binarizar. Então, quer dizer, eu não vou codificar ele para de forma binária, porque eu consigo trabalhar com ele, né, dessa forma também.
Primeira coisa, eu criei a minha população, só que eu preciso saber a função objetivo de cada um daqueles cromossomos. Então, ele vai inicializar a população e ele vai fazer o cálculo, né? Então, aqui a minha função, tá? Então, aqui vocês vão fazer para cada cromossomo. Cromossomo 1, ele usa o ABS aqui principalmente pela questão de ter um número absoluto, né? Então, o que ele vai fazer? A, né? Então, o primeiro valor lá era 12, né? 2 vezes 0,5 mais 3 vezes 23 mais 8. Então, esse aqui era do meu cromossomo, onde eu tenho o valor 12, o valor 5 e o valor 23 e o valor 8, tá? Então, esse é meu cromossomo 1. Nada mais é que substituir, né, os valores e fazer o cálculo. Eu vou chegar na minha função objetivo de 93 para o cromossomo 1, nesse caso aqui, meu cromossomo 1. Mesma coisa para esse cara aqui, meu cromossomo 2, onde, no caso, ele pegou, né, as minhas variáveis A, B, C e D, então eu vou colocar 2, 21, que é o meu cromossomo 18, e 3, que é o meu cromossomo 2, ele vai fazer o cálculo, né, usando a função aqui de avaliação, né, essa função objetivo, ela vai pegar e fazer o cálculo, eu tenho o meu valor de 80, então, meu cromossomo 2, né, tem a função objetivo de 80. E ele vai fazer isso para todos, né, os meus cromossomos. Aqui é meu cromossomo 3, onde ele vai conseguir a função objetivo 83, só lembrando que meu cromossomo 3, ele tem o valor de 10, de 4, de 13 e de 14, que é o meu cromossomo 3, e ele vai fazer o cálculo, vai fazer a minha função objetivo de 83, e o outro, né, meu cromossomo 4, a minha função objetivo vai ser 46. É só fazer a substituição simples, fazer o cálculo, você tem a sua função objetivo de cada cromossomo. Mesma coisa para o 5, a mesma coisa para o 6, né? Então, vocês têm o cálculo da função objetivo de cada um dos cromossomos, você está calculando aqui a função objetivo de cada um. Então, você calcula, faz o cálculo e tem a função objetivo, né, de cada uma daqueles cromossomos. Aí, para ele fazer a seleção, o que ele fez? Ele falou assim, ó, para eu fazer a seleção daquelas informações, para eu saber, né, quem que eu seleciono da melhor forma possível, e encontrar os mais aptos, o que ele definiu? Ele falou que a próxima geração, para calcular principalmente a probabilidade de aptidão, e outro detalhe, para que não exista uma que a gente chama de divisão por zero, eu adiciono na função objetivo mais um, então pego lá o valor da função objetivo que eu calculei anteriormente, tá? E faço o seguinte, eu pego, somo 1 naquela função objetivo e faço uma divisão de 1 dividido por exemplo, a função objetivo encontrada do cromossomo 1 era 93, então 94, 1 dividido por 94 eu encontro o 106. Aqui a função objetivo é 80, né, então ele encontrou o valor 1 dividido por 81. E assim por diante, ele vai encontrar a minha função, né, fitness, né, de todos os meus cromossomos ali. Uma coisa importante é sempre fazer a soma, né, de todos o que eu encontrei, para mim, principalmente verificar, percebam que o valor que deu, né, da minha função fitness, deu 0,0845, né, e não se esqueçam, novamente, eu quero minimizar, então, quanto mais eu abaixo o meu valor total, é melhor para mim, tá? É claro que, às vezes, o valor total pode ser que eu encontre, mas quanto mais você minimiza essa função total, é melhor. Ele faz um cálculo, no caso, de probabilidade, né, onde ele faz da seguinte forma, ele pega o fitness, né,
e divide pelo total e faz a probabilidade de cada um ser aceito, né? Então, ele calcula, né, no caso, o fitness do cromossomo 1, dividido pelo total, o fitness do cromossomo 2, dividido pelo total, e vai encontrando, né, as probabilidades de cada cromossomo. Percebam que quem tem a maior probabilidade aqui, né, no caso de uma roleta em si, que teria o maior percentual daquilo, seria esse cromossomo 4, né, pelo valor alto que ele, a probabilidade alta dele considerar. Um detalhe importante é que ele fez aqui o que a gente chama de probabilidade cumulativa, que nada mais é que ir somando, né, os valores. Então, aqui é do cromossomo 1, esse aqui ele pega o cromossomo 1 mais o cromossomo 2 e dá um valor, né, quer dizer que é a probabilidade maior do cromossomo 1 com o cromossomo 2 com o cromossomo 3 também, ele faz uma probabilidade, e ele vai somando os anteriores, né, com aquele que ele está fazendo, então eles têm essa, que a gente chama de probabilidade cumulativa, que ele pega todos os anteriores, percebam que ele vai dar 1, principalmente, porque para ele fez essa divisão de uma certa forma para ter o valor, né, do valor da roleta em si, e ele fez, no caso, a probabilidade cumulativa, principalmente, gente, só para fazer a forma de seleção, né, então, o que ele fez? Ele gerou um intervalo, né, principalmente porque você tem que fazer uma forma aleatória, então ele randomizou, né, um intervalo para cada cromossomo. Sempre que vocês veem isso aqui, eu estou me falando, me atrelando ao cromossomo que ele está se baseando, tá? Então, ele gerou o que a gente chama de intervalo aleatório R de 0 a 1, onde aleatoriamente, randomicamente, ele calculou esses valores, tá? Então, ele calculou de uma maneira aleatória esses valores em si, e esses valores ele vai utilizar principalmente para fazer a seleção. Aí, por um detalhe no cálculo, né, lembrando que o meu R4, ele também, novamente, principalmente porque ele lá na roleta ele foi um valor mais alto, o meu R4 seria, né, o cara, principalmente pela causa dos valores que ele tem ali. De uma forma aleatória, o que ele fez? Ele criou uma nova população. Então, antes de entrar para fazer as operações dos operadores genéticos, ele fez uma escolha de uma nova população. Então, ele fez uma forma de falar quem ia ser selecionado. O que acontece aqui quando ele faz? Ele fez uma forma de aleatoriedade para definir a escolha disso, mas nada impede que você pegue aqueles 6 ali e faça uma escolha. Mas o que acontece? Ele falou que um cromossomo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 novos vão ser, né, esses antigos que eu estava calculando até hoje, o novo cromossomo 1 vai ser o 2, o novo cromossomo 2 vai ser o 3, o novo cromossomo 3 vai ser o 1, nos valores antigos, o novo cromossomo 4 vai ser o 6, o 5 vai ser o 3, percebam que o 3, novamente aqui, e o 6 vai ser o 4. O que aconteceu aqui, nesse caso? O cromossomo 5, esse cara aqui, ó, ele foi descartado, tá? Então, que ele foi descartado. Percebam que o valor dele com é muito parecido com a probabilidade, tá? Então, um dos motivos que ele, vamos dizer assim, colocou o cromossomo 3 mais de uma vez, apesar de que esses dois têm um valor mais alto, foi uma forma de seleção onde o cromossomo 5 caiu fora da jogada, tá? Então, ele repetiu de novo o cromossomo 3 duas vezes, nesse caso. Então, a nossa nova população, né, ficou dessa forma. Percebam que vocês vão ter no cromossomo 2 e no cromossomo 5, eles vão ser iguais, tá? Posso não fazer isso, professor? Posso manter aqueles 6 diferentes que eu fiz? Pode, gente. É uma forma só de dizer que você pode fazer uma forma de seleção você criar uma nova população em cima de escolhas, né? Então, você tem essa possibilidade.
não tem problema nenhum. Mas o mais importante, que agora a gente vai trabalhar, é o seguinte, ele falou assim, crossover. Qual que seria uma forma de eu trabalhar o cruzamento de informações? Existe no caso aqui, seria a minha, nessa parte do exemplo, ele fez uma forma de fazer um ponto de corte. Aonde eu vou cortar? Vocês lembram que eu estava fazendo de uma forma bem aleatória, o cálculo, né, a posição, onde eu vou cortar e tudo mais. A ideia do cromossomo pai com o cromossomo, os dois pais, né, no caso, que vão fazer o acasalamento em si, a gente chama de taxa de crossover. O que é essa taxa de crossover? Lembre que eu falei para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que cada vez que você faz o cruzamento, você vai contabilizar, então a gente chama de cromossomo K, onde o que ele fez aquilo? Ele só vai utilizar, vai selecionar aquele cromossomo que tiver uma taxa, né, uma probabilidade daquele cromossomo for menor que 25% ou 0,25. Então, eu tenho a minha escolha aqui, onde só vai ser selecionado para fazer o cruzamento quem tiver essa probabilidade, né, se o valor que foi gerado lá aleatoriamente, que a gente gerou anteriormente, for menor que 0,25. Então, aqui, quem que foi selecionado? Este cara não vai ser selecionado, porque o valor dele é igual ou superior, pouca coisa superior. Esse não vai ser selecionado porque é superior e esse não vai ser selecionado. Então, aqui nesse caso, quando ele gerou esse número, né, de 0 a 1, aleatoriamente, quem vai ser selecionado vai ser esses três caras que estão em vermelho. Então, os pais são o cromossomo 1, o cromossomo 4 e o cromossomo 5. Então, e uma forma dele fazer o cruzamento foi da seguinte forma. Como são três cromossomos, então ele fez o cromossomo 1 com o cromossomo 4, o cromossomo 4 com o cromossomo 5, e o cromossomo 5 com 1, para que todos façam um cruzamento, tá? Então, é uma forma de escolha totalmente, gente, descrita, tá? Então, ele fez uma seleção, percebam que ele não fez nada arbitrário, né? Ele se baseou nas escolhas, né? É aleatório, sim, porém, ele falou que se é 0,25, quem vai me atender ali na minha taxa ali vai ser esses três caras e eu vou fazer o cruzamento desses três caras. E dessa forma também, outro detalhe importante é que ele fez esse cruzamento e ele vai somar, né, no caso, que o valor de K, né, a taxa mesmo de mutação, de cruzamento, vai somar mais um, porque eu acabei de fazer um cruzamento ali de informações. Percebam que aqui, nesse caso, aqui vai somar mais um no cruzamento, né, que a gente chama de taxa de cruzamento, mas aqui vocês podem notar que ele vai fazer, né, no caso, 3 cruzamentos ao mesmo tempo, não tem problema, tá? É uma forma de selecionar. Agora, onde eu vou fazer o corte? Um detalhe importante, que se vocês notarem, né, eu tenho ali aqui. Eu tenho, nesse caso aqui, que a gente não pode esquecer, que meu cromossomo, ele tem 4 genes, né? 3, 4. Só que eu posso ter, no caso, apenas 3 pontos de corte. Geralmente é o tamanho dos genes menos 1. Então, aqui eu tenho 3 pontos de corte. Então, o número, ele vai gerar um número aleatório também, né? Ele faz um random ali. E tem que ser entre 1 e 3. Então, você gera onde você vai fazer o corte daquele cromossomo, daqueles 3 cromossomos que foram escolhidos. Aonde vai ser o ponto de cruzamento. Esse cromossomo pai será cortado nesse ponto, e aí ele vai trocar a gene. Então, ele gerou 3 números aleatórios, onde ele falou que para o cromossomo novo 1, vai ser o ponto 1. No cromossomo 2 vai ser o ponto 1, e no cromossomo 3 vai ser no ponto 2. Então, o corte 1 é esse, o corte 2 é esse, o corte 3. Então, ele selecionou este ponto de corte para os 2 primeiros cromossomos, e no cromossomo 3, ele escolheu este ponto de corte. Então, percebam que ele faz essa troca. Então, o cruzamento ele vai fazer, né, da seguinte forma, vou mostrar para vocês ali.
onde ele vai fazer o seguinte, ele pega o cromossomo, o novo cromossomo, aqui ele fala cromossomo 1, mas seria assim, ó, cromossomo 1, eu gosto de usar o apóstrofo, tá? Que quer dizer filho, tá? Ele vai fazer o cruzamento entre o cromossomo 1 e o cromossomo 4. Lembra que o ponto de corte é 1 do primeiro cromossomo? Esse cara vai ser o nosso C1, né? Esse aqui vai ser o C2, e esse daqui vai ser o C3, né? Mas, na verdade, ele nada mais é que o C5, que a gente fala filho, e esse aqui vai ser o C4 filho, tá? Então, o cruzamento de 1 com 4, né, ele pega lá os valores, ó, 2, 21, 18 e 3, esse aqui é o C1, né, o C1 pai, e esse aqui é o meu C4 pai. O que ele fez aqui, gente? 2, 21, 18 e 3, ficou longe. 20, vou colocar embaixo só para fazer o mesmo corte, tá? 5, 17 e 1. Ele falou que meu ponto de corte é 1, né? Então, o que ele fez? Ele fez o meu ponto de corte, ele escreveu 2, né, que seria o primeiro pai, e pegou o restante daqui, 2, 5, 17 e 1, então ele pegou, esse aqui é o meu novo filho. Percebam uma coisa que ele faz, vocês lembram que a gente sempre falava, gerava, né, os 2 filhos, nesse caso aqui, ele pega só um dos filhos gerados, né, esse aqui seria, que a gente chamaria de C1 filho, minha, e eu teria um outro, porém ele não considera C1 filho 2 linhas, que seria esse outro cara aqui, ó, onde a gente seria o 20, 21, 18 e 3, tá? Seria o outro. Só que ele não tá considerando, ele pega só o primeiro filho que ele gerou e desconsidera o outro. Então, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, vou fazer para o outro, para outra geração. Aqui nós temos quero saber quem que é meu cromossomo 4 filho. Estou falando desse cara que está falando que meu ponto de corte é aqui de novo. Então, o que vocês vão fazer? Se meu ponto de corte é aqui, vou fazer direto aqui, tá? Meu ponto de corte ainda é aqui. Ele vai pegar o 20, que é do cromossomo 4, e esse aqui é o cromossomo 5. Então, ele vai pegar o 20, repetir, e ele, nesse caso, vem para o próximo, o outro pai, e pega o restante. 4, 13, 14. 4, 13, 14. Fiz cruzamento. Descartei o outro filho gerado. Só considerei o primeiro cruzamento do primeiro filho. Aqui tem o valor. Aí, agora, no meu cromossomo 5 filho, eu tenho o cruzamento do 5 com 1. Então, e outro detalhe, qual que é o valor do corte? Vai ser na 2. Então, aqui é o meu cromossomo 5, e esse cara aqui é o meu cromossomo 1, tá? Ele falou que meu ponto de corte é aqui, ó. Aqui é meu ponto de corte, então, 10, 4, repito aqui, desse primeiro, e pego o restante do outro, 18, 3. Beleza? Fiz aqui. Com isso, gente, o meu C1 filho, né, substitui o C1 pai, onde ele vai simplesmente pegar o novo valor. Então, 2, 5, 17 e 1, né? Opa, esse aqui é o velho, desculpa, onde vocês viram que ele manteve, né, o valor, esse todo vai ser substituído. Este cara é o pai antigo, onde houve o primeiro corte, e o restante vai ser substituído, e esse aqui houve outro corte, né, nesse caso aqui vai ser substituído o final. Esses 3 caras, eles vão cair, e vai ser, no caso, o meu novo cromossomo 1, né, no caso, vai ser igual a 2, 5, 17 e 1. Meu cromossomo 4 vai ser
20, 4, 13 e 14. O novo cromossomo 5 vai ser 10, 4, 18 e 3. Então, esse é o novo, ele vai ficar dessa forma, né? Aqui eu mostro a geração, as duas gerações. Esse aqui é a minha geração antiga, né? O cromossomo 1, no caso, o cromossomo 1, o cromossomo 3 e o cromossomo 4 e o cromossomo 5, eles foram alterados, esse aqui é a minha geração antiga, a minha geração nova, já com feito, né, o cruzamento aqui, ó, eu tenho os meus valores novos deles, então os pais são substituídos pelos filhos, e tem o meu valor novo, tá? Aí, uma forma também de fazer mutação que ele se preocupa, né, principalmente numa população, também é baseado no que a gente chama de taxa, né, de mutação, né. Então, uma forma de calcular essa taxa, né, de mutação, geralmente é pegar, né, o valor que a gente chama de, para saber quem que vocês vão trocar. Você calcula qual que é o tamanho da sua população. Então, geralmente ele pega o total, né, de gerações, né, no caso, você vai fazer o corte, é o número do gene em cromossomos, né, que no caso são 4, né, lembra que são 4 pedacinhos lá que ele tem, né, então ali são genes, e qual é o tamanho da sua população, que no caso, no nosso caso é 6, então 6 vezes 4, 24, então quer dizer que esses 24, no caso, é o comprimento total que eu tenho de genes, quer dizer, eu tenho 24, no caso, opções de gene, né, se vocês somarem todos os genes, você multiplica 6 vezes 4, 24, quer dizer que você tem 24 genes ali, que é o número total de genes. Aí ele fala assim, que a taxa de mutação é de 10%, uma forma de definição. Então, você espera que 0,1% somente 10% da sua população geral pode ser mutada, que é uma forma também de vocês controlarem a mutação descontrolada do teu algoritmo. Então, você calcula, né, nesse caso aqui, e ele vai falar o seguinte, o que é esse número de mutações permitidas? Ele vai falar assim, ó, você pode fazer o número de mutações 0,1, né, vezes 24, dá mais ou menos 2,4, que é aproximadamente 2, quer dizer, você só pode fazer 2 mutações naquela população. Então, o mais correto é sempre fazer 2 mutações. E como que ele vai fazer? Você vai gerar, no caso, a taxa, uma forma de mutação, variando, né, no caso, onde o valor, 2 detalhes importantes, vocês têm, no caso, 24, né, genes no total, né, principalmente porque aqui você tem, se você contar na posição 1, né, até o 24 aqui, são os genes, só que o valor que você pode substituir, vocês lembram, é de 0 a 30. Então, vou gerar 2 números aleatórios para substituir. E ele fala assim, ó, eu vou gerar 2 números aleatórios, que eu vou substituir por 2 e 5, respectivamente. E nesses de 0 a 24, eu vou falar que ele gerou, né, ele randomizou aqui, né, e 2 números foram escolhidos nessa faixa de 0 a 24. Foi 2 números, foi o 12 e o 18. Aleatório, tá, gente? Vou falar que eu rodei o random lá e ele escolheu o 12 e o 18. Quem é esse 12 e o 18? Vocês, no caso, pegariam o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse aqui é o 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esse aqui seria o meu 18, né? O meu 18º gene. E assim por diante. Então, ele vai, né? Varia, né? Faz essa variação. E o que ele falou? O primeiro gene vai ser atribuído, foi também de uma maneira aleatória, ele escolheu 2 e 5. Então, qual que era o valor antigo da geração antiga? Era 8, então ele vem aqui e substitui por 2. Qual que era o valor antigo do 18º gene? Era 4, ele substitui por 5.
Isso aqui é aleatório, gente, isso aqui é aleatório. Então, ele fez uma geração aleatória. Claro que, se a gente quer minimizar, a gente foi um pouco tendencioso, mas vou dizer que foi a aleatoriedade, né, que escolheu. E ele gerou ali, fez a minha mutação. Percebam que é uma mutação estranha, né, de fazer, porque a gente não tá simplesmente, o que que acontece? Vocês não têm o binário, né, então você substitui por um número. Lembra-se que como nossa faixa, né, de A, B, C e D, ele tem esse intervalo, né, de 0 a 30, então eu não vou colocar, não vou criar um número que não seja nesse intervalo. Então, ele escolheu aleatoriamente o 2 e o 5, escolheu duas posições para trocar e fez as trocas. Por que ele escolheu duas posições? Porque eu falei 10%, né, da quantidade de genes, então deu 2,4, que ele arredondou para baixo, né, para não ter um valor muito alto, e fez as trocas, né, então ele gerou esse novo cromossomo. Só que agora, um detalhe importante, fiz o processo de mutação, agora, depois de uma interação, por que uma interação? Porque eu só debulhei ali, porque na primeira interação eu já fiz um crossover e já fiz uma mutação, eu só expliquei como ele fez cada um daqueles cálculos ali. Então, toda vez que a gente toda vez que a gente faz uma mutação, uma coisa importante que vocês têm que ter na cabeça de vocês é que você precisa calcular a função objetiva de novo. Posso só calcular a função objetivo em cima da função objetivo, se vocês quiserem fazer os cálculos especificamente de uma maneira correta, fazer com que ele ande de uma forma que não seja totalmente por decisão de vocês escolher os valores, mas que o random, por exemplo, que a gente utiliza muito na parte de programação, trabalhe essas escolhas aleatórias, vocês podem utilizar, tá? Que nesse caso aqui eu falei random, mas eu poderia muito bem fazer as escolhas que eu queria trocar, mas não é bom você falar que você fez uma escolha arbitrária. Então, quando você usa a aleatoriedade, você dá uma oportunidade de não estar sendo uma forma de você tá inclinando o seu problema para a melhor solução, tá? Então, o que acontece agora? Eu vou calcular de novo os novos, né? Esse aqui são os novos caras, já com a mutação, né? Eu vou calcular de novo a função objetivo deles. Então, ele vai fazer o cálculo, né? Da função objetivo, né? Dele, A mais 2B mais 3C mais 4D, que vai de função objetivo, menos 30. Então, aqui ele vai fazer a minha função objetivo de cada um, que nada mais é que substituir, né? Então, no caso desse cara aqui, ó, 2, substituir, 5, substituir, 17, substituir, 1, substituir, beleza, faz os cálculos, função objetivo 37, novamente, só para 10, 4, né? 4, 13, 14. Então, ele substitui 10, 4, 13, 14, faço o cálculo, acho minha função objetivo do cromossomo 2, 77, acho minha função objetivo do cromossomo 3, 47, acho minha função objetivo do cromossomo 4, 93, acho minha função objetivo do cromossomo 5, no caso, acho a função objetivo do cromossomo 6, só lembrando um detalhe importante, né? Deixa eu só pegar aqui qual que é o valor que a gente calculou para o primeiro e para o último, só para ter uma base, se a gente está somando, né, as duas variações, se vocês somarem, né, deixa eu ver aqui, 37, não, eu quero pegar o valor antigo da função objetivo, tá. A minha função objetivo somada anteriormente, 93, que é lá da primeira, antes de eu começar, 80, mais 83,
mais 46, mais 94, mais 55. Eu tenho o valor de 451, tá? Agora, somando essa nova valor, 37 mais 77, mais 47, mais 93, mais 56, mais 46, aqui eu tenho o valor de 356. Então, aqui, o total eu tenho dessa forma. O que aconteceu aqui? O meu total dessa função objetivo aqui, ó, ficou 356, né? Então, o valor dela abaixou. Se vocês, a antiga, né, meu total antigo, meu valor antigo total, ele era 451. O que aconteceu aqui? Quer dizer que eu estou conseguindo minimizar, porque de 451, eu estou abaixando para 356, tá? Ah, mas e qual, nesse caso, nesse panorama aqui que vocês veem de uma interação, vocês achariam a resposta, né? Para fazer a interação, vocês teriam esse valor, ó, por exemplo. Terminei, fiz todas as minhas iterações, né, vamos dizer assim, né, e eu tenho esse valor para calcular até para a próxima iteração, ó. Então, vocês têm esse valor aqui para fazer a próxima iteração. Vocês lembram que eu falei que eu queria igualar? Então, lembra que quem que é o cromossomo aqui que foi mais baixo, né? 37 foi esse cara aqui, ó. Foi o cromossomo 1 que tem a função avaliação menor. Então, esse cara aqui, se eu substituir ele, né? Na minha função de x, esse cara aqui, ó, 2, 5, 17, 1. Então, A, B, C, D, tá? Se vocês fizerem a substituição usando A mais 2B mais 3C mais 4D, tem que ser igual a 30, né? Se você fizer agora a substituição agora, vocês vão notar o seguinte, que esse seria a melhor solução, né? Então, vamos lá. 2 mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 17, mais 4 vezes 1, né? O valor que vocês encontram, né, nessa variável aqui, né, fazendo essas primeiras substituição, nesse caso, vocês encontram da seguinte forma. Então, vou calcular aqui, 3 vezes 17, 51, mais 12 do primeiro, mais 4. Então, 67. Então, aqui vocês teriam o valor de 67, certo? Cheguei na minha solução adequada? A gente chegou mais ou menos, né? Então, a gente está ali no 67, né? Então, a primeira iteração está chegando perto do resultado. Não é a solução ótima, mas vamos falar assim, ó, que eu execute lá 50 gerações, né? Ele vai lá e encontra o melhor cromossomo. Nesse caso aqui, ele vai até encontrar um cromossomo excelentíssimo, né? Porque se ele substituir aqui, ele vai dar, no caso, fazer a substituição, né, em si, ele vai fazer o cálculo e vai achar exatamente o valor igual a 30. Então, você minimizou o máximo e, na verdade, até achou aqui a solução perfeita. No meu caso aqui, eu cheguei perto, não cheguei na solução exata, mas eu cheguei mais próximo possível. Poderia fazer mais uma iteração e ver se esses valores da função objetivo diminuem mais ainda e, de repente, chegar mais próximo desse 30, que nesse caso aqui é visível, que é a minha solução mais próxima. Nesse caso aqui, ele falou que depois de 50 eu encontro lá o valor melhor, tá? Então, ele tenta descobrir o mais próximo possível. Então, o que acontece nesse caso? Vocês percebam, eu preciso minimizar.
minimizar para tentar achar o melhor valor. Então, há momentos que vocês vão minimizar e há momentos que vocês vão maximizar. Percebam que a forma de execução é a mesma, sempre eu vou iniciar, né, a população, nesse caso até ele fez umas trocas de cromossomo, né, depois, ele faz a seleção de quem vai fazer o cruzamento. Nesse caso ali, ele fez também uma probabilidade, uma estatística em cima daquilo para selecionar. Ele selecionou 3, né? Fez a seleção. Depois que ele selecionou os 3, o que aconteceu? Ele fez uma forma, né, não arbitrária, né, não escolher ao Léo, ele simplesmente escolheu uma forma de fazer o cruzamento, escolheu como ele iria cortar, percebam que eu não decidi, ele fez um cálculo de como cortar de uma maneira randômica, aleatória, né, também quando ele fez a mutação, ele fez também o random de novo, e chegou a uma interação. Posso fazer isso quantas vezes? Gente, o critério de parada é você diminuir, sei lá, a função objetivo pela metade, então você soma todas aquelas funções objetivo, quanto mais você diminuir, melhor, por exemplo, no total, ou você, nesse caso aqui, ele falou que fez 50 interações, mas eu poderia fazer com menos interações? Poderia, gente. Só não se esqueçam, nesse caso aqui, uma preocupação muito grande é o percentual de que vocês vão ter de taxa de mutação, né, não pode ser muito alta, e o percentual também de cruzamento também não pode ser muito alto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Gente, se nessas 50 gerações essa taxa de cruzamento foi muito alta, o custo disso daqui talvez até seja, vamos dizer assim, porque a cada geração, geralmente, ele tem que fazer algum tipo de iteração em si. Então, eu posso, por exemplo, fazer vários cruzamentos dentro de cada geração. Porém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande dessas taxas aqui, ó, não serem muito altas. Principalmente, gente, se vocês estiverem fazendo uma publicação, né, ou utilizando ele para um artigo científico, ou alguma coisa desse tipo. Então, é uma forma de tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? Então, cuidem para não extrapolar, tá? Então,